Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Nós estamos nessa série de mensagens nos 10 mandamentos que nós intitulamos Libertos para Sermos Livres. E hoje nós chegamos no terceiro mandamento, ok? Vamos ler a palavra de Deus. Eu te convido a acompanhar com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. O Senhor, Deus, é um Deus que, diferentemente de todos os outros falsos deuses, não nos dá uma lista de coisas para fazermos, para que talvez, quem sabe, com muito esforço, possamos agradar ao Senhor e assim conquistarmos um relacionamento contigo. Te louvamos porque o Senhor não age assim. O Senhor primeiro estabelece um relacionamento com a gente através da tua graça, por meio da fé. E então o Senhor se revela sobre o seu caráter e como o Senhor quer que nós vivamos. Te louvamos, Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós queremos entender a tua palavra, Deus. Mas nós não queremos apenas um entendimento intelectual, acadêmico. Nós queremos um entendimento que incendeie os nossos corações. Por isso nós suplicamos ao Senhor que o Senhor possa vir com o teu Santo Espírito e de forma sobrenatural, de forma poderosa, tomar a tua palavra e usar a tua palavra para trazer fervor espiritual, para trazer transformação de vida e para trazer salvação nessa noite, Deus. Este é o nosso desejo. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, antes de qualquer coisa, nós precisamos relembrar algo extremamente importante. Você que está caminhando aqui com a gente, você precisa ser relembrado de algo. E você que está chegando agora nessa série, você precisa ser informado de algo. E o que você precisa ser relembrado ou informado é que os 10 mandamentos não foram dados no vácuo. Eles não foram dados no vácuo da história. Deus não chegou do nada e apresentou os 10 mandamentos para o povo dele, para pessoas que não o conheciam, para pessoas com quem ele não tinha um relacionamento. Não. Nós vimos ao longo das outras semanas que esse Deus que traz os 10 mandamentos é o Criador dos céus e da terra. É aquele que criou cada um de nós. Mas não apenas isso. Ele é aquele que escolheu e chamou Abraão para formar dele um povo. E não apenas isso. Ele adotou Abraão para ser a família de Deus. Mas não apenas isso. Este é o Deus que redimiu e resgatou o seu povo da escravidão no Egito. E depois de ter feito tudo isso, Deus chega e apresenta o caráter dele, a lei dele, para que o povo pudesse saber como esse povo deveria viver na presença de um Deus santo. Então é importante, todas as vezes que a gente estudar esse texto, lembrar do versículo 2, que diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da escravidão.
antes de dar o texto, antes de dar os imperativos dos 10 mandamentos, Deus relembra ao povo que eles já são povo de Deus, que Deus já os tirou da escravidão, que os 10 mandamentos não são uma forma deles conquistarem um relacionamento com Deus, não são uma forma deles convencerem Deus a tirá-los da escravidão. Não. Os 10 mandamentos, eles são a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, entregue ao povo dele, a quem ele já libertou da escravidão. Ok? Importante a gente entender isso. Tendo isso muito claro, muito firme, alicerçados nessa verdade de que os 10 mandamentos não são um meio para a salvação, nós então entramos no versículo 7, no terceiro mandamento, que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor. E nós precisamos entender o que quer dizer isso, começando pelo entendimento do nome. O que é isso? O que é o nome? E antes de qualquer coisa, nós precisamos olhar para esse texto e perceber que ninguém nomeia Deus. É Ele quem se apresenta. Ninguém define o nome dele. Nomear alguém ou algo é uma atitude de autoridade dela. Porque eu e minha esposa, como pais, nós temos autoridade sobre a vida da nossa filha. Por isso os pais decidem o nome dos filhos. Ainda não chegou, talvez um dia chegue esse absurdo, dos pais falarem assim: não sei qual é o nome dele, deixa ele crescer, quando ele crescer ele decide, ele escolhe, né? O absurdo de decidir o gênero já aconteceu, o nome ainda não. Nomear algo ou alguém é questão de autoridade. Minha filha foi nomeada Sara, e ela cresceu, e ela ganhou bonecas, que são dela, e ela tem autoridade sobre as bonecas. Sabe o que ela fez com as bonecas? Deu nome para elas. Então lá em casa nós temos a Juju, nós temos a Bia, não posso esquecer nenhuma, nós temos a Larissa e nós temos a Laurinha, ok? Que, até onde eu entendi, são minhas netas, ok? E quem deu o nome delas? A Sara deu o nome delas. Por quê? Porque são as bonecas dela. Ela tem autoridade sobre as bonecas dela. De vez em quando, a Nicole vai lá para casa também. Mas a Nicole é filha da Débora, não é filha da Sara. Então quem escolheu o nome da Nicole foi a Débora, não foi a Sara. Porque dar nome a algo, a alguém, é uma atitude de exercer autoridade sobre aquele algo ou aquele alguém. Queridos, o Deus de Israel, ninguém nomeou, ninguém deu nome a Ele. Ele vem e Ele se apresenta. Ninguém diz como Ele vai ser chamado. Ele é quem se apresenta. Vocês lembram de quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente? Lembra disso? Então a sarça, que basicamente é o quê? Uma moita, ok? Uma moita, um arbusto, que estava pegando fogo, mas nunca queimava, ok? E Deus fala com Moisés através desse arbusto, dessa moita que está pegando fogo. E diz para Moisés assim: olha, vai lá falar com o homem mais poderoso do mundo, e vai dizer para esse homem mais poderoso do mundo, que eu estou ordenando que ele liberte o meu povo. Isso iria acabar com a economia desse homem mais poderoso do mundo, porque ele iria tirar a mão de obra de mais de 600 mil homens de uma vez do país, ok? Então Moisés ali, diante daquela situação, tem uma moita falando com ele, para ele falar com o homem mais poderoso do mundo, que é para deixar o povo ir embora. Ele vira e fala assim: olha, Deus, tudo bem, eu entendi a missão, mas quando eu chegar lá, se eu falar que foi a moita que me mandou vir aqui dizer, uma moita que pega fogo, ninguém vai querer me ouvir, não. Eu digo que quem foi que me enviou? E olha o que o texto diz em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Moisés perguntou:
Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou. Esse é o nome de Deus, queridos. Ninguém deu para ele. Ninguém olhou para ele e falou assim, esse Deus aqui, vamos chamá-lo assim. Como todos os outros deuses. Todos os outros deuses são nomeados, os falsos deuses. O Deus verdadeiro, ele se apresenta. Eu sou o que sou. Ele se basta. Ele é soberano. Ele é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. O nome de Deus, eu sou, ele é formado por 4 consoantes hebraicas. Eu tenho falado sobre isso aqui nessa série, mas esse aí é o nome de Deus. É um Y, um H, um W e um H, ok? Na língua hebraica é um Yod, um Rei, um Vav e um Rei, ok? Essas são as consoantes. A Bíblia não foi escrita com vogais. A Bíblia hebraica não tinha vogais, só tinham consoantes. Mas como que as pessoas liam? Um dia faça o teste, pegue palavras em português e coloque só as consoantes. Você vai ler tranquilamente, você vai conseguir ler do mesmo jeito. A Bíblia originalmente foi escrita no Antigo Testamento, no hebraico, foi escrita sem vogais, ok? E como o povo de Israel, diante desse mandamento, ficou com medo de falar o nome de Deus, eles começaram a, toda vez que chegava nessas 4 consoantes aí, eles começaram a falar uma outra palavra, a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, ok? Então eles estavam lendo o texto diante do povo público, e aí eles chegavam lá em Êxodo 20 e dizia assim, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o, e aí eles diziam Adonai, Adonai. E assim foi. Com o tempo, perdeu-se as vogais dessa palavra. E as pessoas já não mais sabiam como é que se pronunciava a palavra que era o nome de Deus. De tanto que ela não foi pronunciada, por temor dos judeus de pronunciar o nome de Deus em vão. Ao longo dos anos, o que aconteceu? Nós chegamos na palavrinha Jeová. Já ouviu Jeová? Né? Normalmente, o nome de Deus qual é? Jeová. Como é que se chegou nessa palavrinha Jeová? Pegaram as 4 consoantes aí do nome de Deus e preencheram essas 4 consoantes com as vogais da palavra Adonai. E então chegou-se a Jeová. Por isso que a gente tem a mais absoluta certeza de que o nome de Deus, se tem um nome que a gente sabe, uma pronúncia que a gente sabe que não é Jeová. Porque foi usadas vogais de Adonai e as consoantes do nome de Deus para formar Jeová, ok? Então os estudiosos, os hebraístas, e aqui você vai ter que me tolerar um pouquinho com essa história toda aqui, os hebraístas foram estudar quais eram as consoantes da língua hebraica que melhor se encaixavam com essa construção, quais eram as vogais, da língua hebraica, que melhor se encaixavam com essa construção de consoantes, ok? E eles chegaram ao que a gente acredita ser a pronúncia mais próxima do que é o nome de Deus, que é a pronúncia Yahweh, ok? Yahweh. Essa seria a pronúncia mais próxima do que é o nome de Deus. Alguns falam Javé, é possível também. Eu creio que o mais próximo seria Yahweh, ok? Seria essa pronúncia do nome de Deus. Esse é o nome próprio de Deus, ok? Esse é o nome próprio de Deus. Deus é apenas um substantivo, certo? Deus, ele se aplica ao único Deus verdadeiro e aos deuses que se chamam de Deus. Existe uma palavrinha genérica, um substantivo para Deus no hebraico, que é a palavrinha El. E-L. El. Por isso que nós temos... Lembra da música do Kleber Lucas? Lembra? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Ok?
El Shaddai. Você tem El Shaddai, você tem El Elyon, você tem Elohim, que é deuses, ok? Esse é o substantivo genérico para Deus. Do mesmo jeito que, por exemplo, em árabe, Deus é Allah, ok? Em português, Deus é Deus, ok? Esse não é o nome de Deus, esse é o substantivo Deus. O nome de Deus, do Deus de Israel, o Deus que nós queremos ser o único Deus verdadeiro, é Yahweh. Deu para entender? Estamos tranquilo? Ok, prometo que eu não vou trazer mais coisas técnicas daqui para frente. Então esse é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. E nós então chegamos ao mandamento, que diz, não tomarás em vão o nome do Senhor. Quando ele diz o nome do Senhor, ele não está se referindo apenas e tão somente a esse nome, Yahweh. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, um artifício literário que os professores de português chamam na língua portuguesa de sinédoque, ok? O que é uma sinédoque? E aqui tem 2 professores de português, então eu preciso acertar, porque senão depois eles vão vir para cima de mim. Sinédoque é tomar a parte pelo todo, ok? Então Deus fala, não tome o nome do Senhor em vão. Quando ele está falando sobre isso, ele não está se referindo apenas ao nome, ele está se referindo à identidade de Deus, a quem Deus é. Não tome a pessoa de Deus em vão, ok? Um exemplo disso, dessa sinédoque, é Salmo 8:1, onde o salmista diz, Senhor, olha aí, letra maiúscula, tudo em letra maiúscula. O que está escrito aí no original? Yahweh. Depois, Senhor, só com a primeira letra em maiúscula. O que está escrito aí no original? Adonai. Ok? Yahweh Adonai. Nosso Adonai. Como é majestoso o teu nome em toda a terra. O salmista está querendo dizer que apenas o nome de Deus é majestoso em toda a terra? Não, é uma sinédoque. Ele está usando a parte pelo todo. O que ele está querendo dizer? Que Deus, ele é majestoso em toda a terra, ok? É a mesma coisa que Deus está fazendo lá nos 10 mandamentos. Ele está tomando a parte pelo todo, ok? Então não é simplesmente a questão do nome de Deus, mas é a questão da pessoa de Deus. Por muito tempo eu não entendi isso. E eu pensava assim, falar a palavra Deus não tem problema, porque o nome de Deus é Yahweh, e eu não estou tomando o nome de Deus em vão. Mas tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente falar o nome dele. Tem a ver primeiro com a pessoa dele, com o ser dele, com a identidade dele, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente precisa entender desse mandamento, é quando ele diz, não tomarás, não tomarás. Nós precisamos entender o que isso quer dizer. E a gente precisa esclarecer e entender que tomar não é sinônimo de falar. Ok? Porque normalmente nós resumimos esse mandamento a fala. Se eu não falar o nome de Deus, ou se eu não falar Deus, eu não estarei quebrando o terceiro mandamento. Nós resumimos a oratória, a fala. Só que a palavrinha tomar aí, ela não tem a ver com falar. A palavrinha tomar, a palavrinha que está traduzida aí como tomar, ela na verdade, ela é sinônimo com carregar, levar, ok? A ideia que Deus está trazendo aqui para o povo, para nós, é não carreguem, não levem o meu nome em vão, ok? Deixa eu dar alguns exemplos disso, para a gente entender. Olha aí comigo em Números capítulo 6, versos 22 a 27. Olha que interessante. O Senhor disse a Moisés, está projetado se você quiser acompanhar, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Como que era a bênção que eles deveriam dar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E aí ele termina dizendo assim, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Qual é a ideia aqui?
é que ao proferir a bênção, Arão estaria colocando o nome de Deus sobre o povo de Deus. E o povo de Deus então passaria a carregar, a levar o quê? O nome de Deus. Passaria a carregar e a levar o nome de Deus. É a ideia daquela marca registrada. Para a gente trazer talvez para o contexto agropecuário, é a ideia daquele boi que passa no corredor e o cara vem com o ferro quente e faz o quê? Marca o boi. Marca o boi como sendo propriedade de uma pessoa. Certo? Essa é a ideia. Carregar, tomar o nome de Deus, é a ideia de você ser marcado como propriedade de Deus. E a partir daí você passa então a carregar o nome de Deus. Todos vocês que estão em Cristo, todos vocês que se chamam de cristãos, eu e você, nós estamos o tempo inteiro tomando o nome de Deus. Nós tomamos esse nome em um momento da nossa vida. No momento em que nós cremos, nos arrependemos dos pecados e cremos em Jesus, nós tomamos o nome de Deus para nós. E aqui entra um outro aspecto importante do mandamento, do terceiro mandamento. É que o mandamento diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O mandamento não diz que nós não devemos tomar o nome de Deus. Se você está em Cristo, você está constantemente tomando o nome de Deus. Veja o que diz em Atos capítulo 11, versos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é um cristão? Cristão é um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo. Nesse sentido, se você se denomina um cristão, você está constantemente tomando o nome de Deus. Você está carregando o nome de Deus. Você está levando o nome de Deus. E nós somos chamados então a não levar o nome de Deus de forma vã. Ou seja, de forma vazia ou de forma falsa. Lembra da ideia que nós falamos semana passada? Sobre o fato de que nós fomos criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27. E como imagem de Deus, nós somos um espelho, que está espelhando sempre aquilo que nós estamos adorando. Essa é a ideia. Nós estamos levando o nome de Deus. O problema é que por causa do pecado, muitas vezes nós que levamos o nome de Deus, estamos trazendo uma imagem que não corresponde ao nome ao qual nós carregamos. Isso é levar o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Ok? Então, o que o mandamento diz? O mandamento diz que nós não devemos levar o nome, tomar o nome, levar o nome, carregar o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. E o mandamento diz de forma solene, o próprio Deus diz, que o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. O texto é claro. Deus não deixará impune quem tomar o nome dele em vão. É o próprio Deus dizendo isso. Agora, como que isso acontece, queridos? Como é que eu e você tomamos o nome de Deus em vão? Quais são algumas maneiras, algumas formas práticas, como nós quebramos às vezes o terceiro mandamento? Queria pensar primeiro em algumas quebras religiosas, ou eclesiásticas, igrejais. Formas como nós quebramos o terceiro mandamento, na maneira como nós vivemos a religião cristã. Isso acontece, queridos, quando nós fazemos mau uso do nome de Deus no ambiente religioso. E normalmente, esse mau uso do nome de Deus, ele está ligado ao desejo, presta bastante atenção nisso, ele está ligado ao desejo de usar o nome de Deus para obter alguma forma de ganho pessoal. Esse ganho ele pode ser financeiro,
pode ser um ganho de credibilidade ou pode ser um ganho de poder. Mas eu uso o nome de Deus para ganhar alguma coisa para mim. Ok? Como que isso acontece? Alguns exemplos. Por exemplo, falsas profecias. Já ouviu frases do tipo, assim diz o Senhor? Assim diz o Senhor? Deixa eu te ensinar o seguinte. Se algum homem chegar para você, ou mulher, e disser assim, assim diz o Senhor, e em seguida o que vier depois disso, não for uma citação literal da palavra de Deus, da Bíblia, corre. 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 Ou aquela frase, o Senhor manda me dizer, e aí fala alguma coisa para você. Já contei algumas vezes aqui, mas ano passado, uma moça bateu aqui na porta, pediu para falar com o pastor. A Helenice me chamou, ela entrou, a gente sentou aqui nas cadeiras para conversar. E ela falou assim, o senhor é o pastor aqui da igreja? Eu falei, sou. Que dia que tem culto aqui? Eu falei, domingo. Só domingo? É, domingo, dia que nosso Senhor ressuscitou. Deus manda me dizer que se isso não mudar, essa igreja fechará as portas. Aí eu respirei. Deus mandou você dizer para essa igreja? Foi para essa igreja. Qual o nome da igreja que Ele mandou você dizer? Eu não sei qual é o nome dessa igreja, mas é essa igreja. E mandou você dizer para o pastor dessa igreja? Qual o nome do pastor? Não, ele não falou. Falou que era para o pastor. Você é o pastor? Sou. É para você. Deus mandou você dizer isso. Mandou. Aí eu virei para ela e falei assim, você pode me dar seu endereço? Ela olhou meio ressabiada para mim. Por que você quer meu endereço? Eu falei, não, porque tem um versículo lá em Deuteronômio, que ele diz assim, lá em Deuteronômio 18:20, mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então eu quero o teu endereço, para caso isso não aconteça, caso a igreja não feche, por manter culto só aos domingos, eu vou lá na tua casa para a gente resolver esse problema aqui. Não é? Ela virou e falou assim, Deus já tinha me dito que você não ia aceitar a palavra dele. Falei assim, então, minha senhora, por favor, obrigado, Deus te abençoe, continue na tua vida, tá bom? E ela está vivendo a vida dela. E a igreja ainda não fechou, pela graça de Deus, ok? Mas, queridos, pessoas querem usar o nome de Deus para ganhar credibilidade. É como se você falasse, assim diz o Senhor, ou Deus manda me dizer, todo mundo é obrigado a concordar com o que você está falando e aceitar o que você está falando, porque afinal de contas, quem vai poder ir contra? Deus. Se é Deus que mandou, se é Deus que está falando, ok? Queridos, primeiro, Deus não manda recado. Se Ele tiver alguma coisa para falar para mim, Ele vai falar para mim, ok? Ele vai falar para mim. Se Ele tiver alguma coisa para falar para você, eu não sou mediador entre você e Deus. Só existe um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo, o justo, ok? Ele é o único. Então preste atenção nisso. Segunda coisa, tudo que Deus precisava nos dizer para que nós possamos viver uma vida de piedade, está aqui. Eu e você não precisamos de nenhuma revelação extra-bíblica para viver uma vida de piedade. Isso aqui é suficiente. As Escrituras são tudo o que nós precisamos. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com Deus manda me dizer. Ou assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor precisa vir seguidinho de citação da palavra de Deus. Não pode ser palavras humanas. Essa é a primeira forma como nós tomamos o nome de Deus em vão, religiosamente. Eu espero que nós não, mas fazem profecias falsas. Segunda forma, nós distorcemos a palavra de Deus para usá-la para defender nossas preferências pessoais. Sabe, alguns exemplos como isso acontece.
ideologia política. Ok? Você tem a sua ideologia. Você é um capitalista, ou você é um socialista, ou você tem a sua ideologia política. E se você pegar textos bíblicos e distorcer eles, você consegue fazer com que eles apoiem qualquer ideologia política. Ok? E muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas pegam a palavra de Deus, tiram um texto fora de contexto e usam aquele texto para apoiar a ideologia delas. Cuidado, você está tomando o nome de Deus em vão. Deus não é o seu cabo eleitoral. Não transforme Deus em seu cabo eleitoral. Deus não tem ideologia política. Deus não tem ideologia política. Diferentes ideologias políticas encontram eco, na verdade, no caráter de Deus. Algumas mais, outras menos. Mas Deus não tem ideologia política. Uma outra forma como a gente faz isso é pegar textos bíblicos e distorcer os textos bíblicos de forma que eles defendam o nosso estilo de vida. Eu conheci uma pessoa uma vez que ao eu exortar essa pessoa porque ela estava vivendo na imoralidade, na bebedeira, ficando bêbado e vivendo na imoralidade, essa pessoa virou para mim e falou assim: mas Jesus andava com as prostitutas, e ele também foi acusado de beberrão e comilão. O que essa pessoa está fazendo? Está pegando o texto bíblico, distorcendo o texto bíblico, para desculpar a vida de pecado em que ele resolveu viver. Queridos, esse é um caso absurdo, que fica mais claro isso. Mas muitas vezes eu e você, nós usamos a palavra de Deus para desculpar o nosso comportamento pecaminoso. Nós brigamos, nós xingamos, e aí nós dizemos assim: mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então eu não pequei, eu só fiquei irado. Nós somos mestres nisso. Sabia que dentro de mim e de você tem um pequeno advogadozinho que está sempre ali tentando nos defender diante do tribunal da nossa consciência? Ele está sempre citando versículos bíblicos para a gente, para nos convencer de que o nosso comportamento pecaminoso está ok. Fazer isso também é tomar o nome de Deus em vão. Uma outra forma religiosa de fazer isso é usar o nome de Deus para ter ganho financeiro. Algumas formas práticas como isso acontece é quando fazem campanhas missionárias. Que eu preciso tomar cuidado, mas eu preciso falar. Quando fazem campanhas missionárias e se arrecada fundos que nunca chegam na mão do missionário. Isso acontece muito. Sensibiliza-se a igreja para uma causa, uma necessidade. A igreja levanta os recursos e aquele dinheiro nunca chega. Ou não chega por completo nas mãos de quem de fato precisa. Vou dar um exemplo claro. Grupo M que se apresentou aqui quinta-feira. Ok? Toda vez que eles vão numa igreja, toda vez não. A maioria das vezes que eles vão numa igreja é tirada uma oferta para dar para o grupo M. Você conversa com eles e você descobre que são inúmeras as vezes em que a oferta é tirada, mas o dinheiro nunca chega. Oferta é tirada. Não, eu vou tirar uma oferta para o grupo M. Todo mundo achou linda a apresentação. Todo mundo oferta. E o dinheiro vai para algum outro lugar, que não para o destino que ele deveria ter. O que está fazendo? Usando o nome de Deus para gerar ganho financeiro. Vou dar um outro exemplo, muito prático, muito real. Os irmãos sabem que eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por um tempo. E enquanto eu estava lá, eu estava numa igreja, e naquele domingo ia se apresentar um missionário americano que era missionário na selva amazônica. Na selva não, ele era missionário em Manaus, com crianças carentes.
E aí ele apresentou lá o ministério dele, com fotos muito bonitas, com fotos cheias de necessidades, crianças muito pobres, uma vida miserável, precisa levar o amor de Cristo para eles. Ele já estava no Brasil há 8 anos fazendo isso, e desafiou a igreja a ser parceira, a contribuir e tudo mais. E aquele missionário ia almoçar na casa de uma família da igreja. A família da igreja, ciente de que eu sou brasileiro, o que ela fez? Me convidou para ir almoçar também na casa com ele. E quando eu fui almoçar lá na casa com ele, 8 anos, no Brasil, missionário, cheguei e comecei a conversar com ele em português. No momento em que eu descobri que ele não sabia absolutamente nada de português. Mas ele dizia estar há 8 anos servindo como missionário no Brasil. Ora, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Se você não sabe a língua, você não tem como proclamar a mensagem. Você não tem como ser missionário se você não sabe se você não tem como se comunicar com o povo que você está tentando alcançar. O que é isso? Usar o nome de Deus para gerar ganho financeiro. Queridos, é triste, mas isso acontece com frequência. Você quer outro exemplo claro disso? Alguns anos atrás, um amigo meu aqui de Caldas virou para mim e falou assim: pastor, colega de trabalho meu está pensando em montar uma igreja. Eu falei, como que é? Ele está pensando em montar uma igreja. Ele falou que o dinheiro lá, o trabalho está muito pouco, está dando pouco dinheiro. Ele vai montar uma igreja, ele toca bem violão, ele canta bem, se comunica bem. Esse meu amigo não contou achando certo, ok? Mas ele me contou essa história. Isso acontece, queridos. Infelizmente isso acontece. Mas até aqui a gente está falando de lá. Mas será que isso não acontece aqui, dentro, em nós? Será que eu e você às vezes não somos tentados a usar o nome de Deus para gerar ganho financeiro? Sabe quando isso acontece? Quando eu e você pensamos que nós podemos nos relacionar com Deus com base na barganha. Sabe o que é barganha? Toma lá, dá cá. Quando eu sou tentado a pensar de que se eu fizer algumas coisas para Deus, Deus então vai me abençoar. Porque afinal de contas, olha como eu tenho feito tantas coisas para Deus. Eu estou usando o nome de Deus com a expectativa de ganho financeiro. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. E deixa eu te contar uma coisa. Não adianta. Porque só se pode barganhar com alguém que precisa de alguma coisa. Toda barganha pressupõe que ambos precisam de algo. E por isso eles fazem a barganha. Mas Deus não precisa de absolutamente nada. Então é impossível barganhar com Ele. Mas eu e você muitas vezes somos tentados a viver assim. Deixa eu dar um exemplo de uso do nome de Deus para gerar ganho financeiro. Lá em Atos 19, versos 13 a 16, a palavra de Deus, ela relata um fato sobre como ali naquele período de transição de alianças, o apóstolo Paulo era poderosamente usado por Deus para fazer milagres. O texto diz que até o lenço que Paulo usava, às vezes era colocado numa pessoa e aquilo curava a pessoa, ok? E o texto continua no versículo 13 dizendo assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, os espancou, de tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Imagina a cena? Não imagina não, melhor não. Mas o que é isso, queridos? Eles estavam querendo lucro usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus.
Você quer ver isso acontecer? Liga a TV. Liga a TV num programa evangélico. Gospel, como dizem. Uma outra forma, como bem de perto para mim e para você, nós podemos tomar o nome de Deus em vão. Nós podemos fazer isso quando nós cantamos sem de fato pensarmos ou concordarmos com o que nós estamos cantando. Você já se pegou cantando louvor e de repente se acorda? Já aconteceu isso com você? Você está cantando, as palavras estão saindo. E de repente você acorda e percebe onde que você está, o que você está fazendo. Porque aquilo já se tornou algo mecânico, automático. Você liga no automático e você canta. Mas você não pensa no que você está cantando. E muitas vezes você nem parou para ver se você de fato quer falar aquilo. E assim, muitas vezes eu e você fazemos promessas diante de Deus com nossos lábios que não encontram eco no nosso coração. Vou usar de novo uma música que eu já usei algumas vezes como exemplo. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, adorarei. Já parou para pensar no peso do que está falando? É pesado. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, adorarei. Quantas vezes as circunstâncias influenciam se a gente de fato adora a Deus ou não? Esses dias para trás, aconteceu alguma coisa, uma das muitas coisas que tem acontecido na nossa vida, e eu tive a ousadia de falar em voz alta: sério, Deus, de novo. Minha esposa de pronto me repreendeu, me exortou. Mas quando está aqui na igreja, a gente canta, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Precisamos pensar o que nós estamos cantando, e cantar de fato, crendo naquilo, e disposto a viver aquilo, e não simplesmente da boca para fora, como um ato mecânico. Que era o que o povo de Israel fazia, não é isso que os profetas falavam? Deus falava através dos profetas: esse povo, ele me adora com os lábios, mas o coração deles está longe, está distante. Está lá no jogo, está lá nos problemas do trabalho, está lá nos meus desejos. Essas são algumas formas como nós quebramos religiosamente o terceiro mandamento. Mas existem algumas formas como nós quebramos o terceiro mandamento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos de segunda a sábado, vamos dizer assim. A primeira delas é quando nós juramos em nome de Deus, sem termos a intenção de cumprir o que nós estamos jurando. Ou quando nós juramos em nome de Deus, mas não cumprimos com o nosso juramento. Uns tempos para trás eu descobri que um amigo meu, um conhecido meu, casou-se e a amante dele estava na festa do casamento. Estava lá, participando. Obviamente ele jurou fidelidade para a esposa dele ali naquele casamento diante de Deus, sem ter a menor intenção de cumprir esse juramento. Ou talvez você prometeu amar e ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas aí a pobreza veio. E junto com a pobreza veio a doença. E aí não tem nem dinheiro para curar a doença. As consequências da doença e da pobreza começaram a chegar no relacionamento. E quando começou a conviver e caminhar em meio à pobreza e à doença, a promessa acaba sendo deixada de lado. E a aliança, o juramento que foi feito diante de Deus, começa a perder importância. Mas pastor, o senhor não sabe o que nós estamos vivendo. Eu de fato não sei.
mas eu sei o juramento que você fez diante de Deus quando você se casou. Ou uma outra forma como nós quebramos o terceiro mandamento no nosso dia a dia, é quando nós usamos a fé como fiador e passamos a perna no próximo. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso daqui? É quando eu uso o fato de nós professarmos crença no mesmo Deus como uma forma de fazer com que você pense que eu vou te pagar. Ok? Ó, irmão, somos irmãos em Cristo. Não pode me alugar a casa, não precisa nem de contrato. Ei, nós somos irmão. Você já sabe onde vai dar, né? Você já sabe onde vai dar. Ou então, por exemplo, o dia que uma mulher bateu no meu carro, e aí descobriu que eu era pastor, e virou para mim e falou assim, graças a Deus, o senhor vai entender, né? Eu não preciso pagar o senhor. Uma outra forma, como nós quebramos o terceiro mandamento no nosso dia a dia, é quando nós banalizamos o nome de Deus. É quando Deus, Jesus, credo e cruz, se torna vírgula no nosso vocabulário. Nós banalizamos o nome de Deus. Tudo é meu Deus. Tudo é Jesus. Ou talvez o ápice dessa banalização, né? Aquela música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Como diz Bom, deixa pra lá. Essa é uma das formas como nós tomamos o nome de Deus em vão. Nós usamos ele de forma banalizada, quando nós deveríamos entender que Deus, Ele é santo. Deus é santo. Quando nós usamos o nome de Deus, e quando nós juramos no nome de Deus, nós devemos fazer isso solenemente, entendendo que isso é muito sério. Uma outra forma, como nós quebramos o terceiro mandamento no nosso cotidiano, é quando nós vivemos uma vida de modo indigno do nome que nós tomamos. Lembra? Qual é o nosso nome? Desde Antioquia até Caldas Novas? Cristãos. Em Antioquia nós começamos a ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Pequenos cristos. Mas muitos que se dizem cristãos têm levado o nome de Cristo para a lama, envergonhado o nome de Jesus. Houve um tempo em que quando você dizia que você era um cristão, isso era sinônimo de alguém bom pagador, de alguém respeitoso, de alguém educado. Houve um tempo que isso era sinônimo, mas já faz tempo. Hoje, quando você diz que é um cristão, esses crentes. Se você falar que é pastor, então, corre o risco de nem quererem fazer um negócio com você. Porque o risco de você dar calote é grande, como pastor. Eu tenho um pastor, amigo meu lá de São Paulo, que foi alugar uma casa, um apartamento, e quando perguntaram, mas o senhor faz o quê? Não, eu sou pastor. Ah, desculpa, para pastor a gente não aluga. A gente não aluga. Por quê? Porque o nome de Deus está sendo levado para a lama. Paulo falou sobre isso, isso não é novo. Isso não é novo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz assim: mas agora estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, ou seja, qualquer um que tome o nome de Cristo, de Deus, dizendo-se irmão,
seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, ou seja, fala mal dos outros, alcoólatra ou ladrão. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Isso aqui é interessante, porque o versículo que os crentes mais conhecem de cor hoje não é mais João 3,16. É 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Oh, desculpa, não é isso. É Mateus 7, que fala, não julgueis para que não sejais julgados. É o versículo que os crentes mais sabem de cor hoje em dia. Só que Paulo está dizendo aqui, como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Se você está dizendo, essa é uma frase muito comum também, só Deus pode me julgar. Eu tenho duas coisas para te dizer. Toma muito cuidado. Eu preferiria que eu estivesse te julgando do que Deus estivesse te julgando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que se é Deus quem vai te julgar, você está se colocando fora da igreja. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Se você pensa que quem pode te julgar é só Deus, você está se colocando fora da igreja. É nosso papel como igreja lutar, exortar, para que nós não coloquemos o nome de Cristo na lama. Lembra de Filipenses 1:27? Nós estudamos há pouco tempo atrás. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. De maneira digna. Vivam de modo digno de Jesus. Tem uma história muito interessante sobre Alexandre o Grande. A história conta que existia um soldado no exército da Grécia, que era comandada por Alexandre o Grande, que era um soldado covarde. Toda vez que ia para a batalha, ele se escondia. Ele dava um jeito de não ficar muito lá na frente, de dar uns passinhos para trás e deixar o pessoal ir. Os generais perceberam essa situação e levaram até Alexandre o Grande. A história conta que Alexandre o Grande chamou o soldado, ciente da situação de que ele era um covarde. Você tem agido como um covarde. Soldado, qual é o teu nome? E o soldado respondeu, Alexandre, senhor. Alexandre olhou para ele e falou assim, ou você muda a sua atitude, ou você muda o teu nome. Se você tem tomado o nome de Cristo, imoralidade, calúnia, difamação, bebedeira, avareza, roubo, não podem ser as marcas da sua vida. Ou você muda a sua atitude, ou você muda o seu nome. Maneiras como nós quebramos o terceiro mandamento. Mas como então nós devemos lidar com esse mandamento? Como nós podemos obedecer esse mandamento? Nós devemos obedecer esse mandamento fazendo o que Jesus mandou que nós fizéssemos na oração que Ele nos ensinou. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar? Santificar é separar. Santificar é dar honra. Santificar é separar para uma ocasião, para um momento, para um uso definido, adequado. Queridos, como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso nos submetendo toda a nossa vida e o todo da nossa vida àquele que tem o nome que está acima de todo nome. Os irmãos se lembram de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, Ele é Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que é Deus, se humilhou, e morreu na cruz do Calvário, para que pecadores que ele sabia que quebrariam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e todos os mandamentos, pudessem ser perdoados e pudessem ter um relacionamento com Deus, quando se arrependessem dos seus pecados e crescem no que Jesus fez. Mas o texto continua e do versículo 9 em diante diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra do nome de Deus? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, a realidade é que de uma maneira ou de outra, o seu joelho e o meu joelho vão se dobrar diante do nome de Jesus. A realidade é que de uma maneira ou de outra, a minha língua e a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A pergunta não é se você vai se dobrar e se sua língua vai confessar. A pergunta é: o seu joelho vai se dobrar agora diante de Jesus para a salvação, ou vai se dobrar na eternidade para a condenação? A sua língua vai confessar agora que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, de todas as áreas da sua vida, para a sua salvação, agora ou depois da sua morte, para a sua condenação. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já se dobrou diante de Jesus hoje para a sua salvação? Porque Ele é o Senhor. E se você não se dobrar hoje para a sua salvação, se você não se dobrar antes da sua morte para a sua salvação, você se dobrará depois dela, mas vai ser para a sua perdição, vai ser tarde demais. Dobre-se diante dele, aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Ele que obedeceu o primeiro ao 10º mandamento de forma perfeita, para que eu e você, imperfeitos e pecadores como somos, pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter relacionamento com Deus o Pai. Dobre-se diante dele, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e será salvo. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos por tão grande salvação, Deus. Te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso, que mesmo sabendo que tomaríamos o teu nome em vão, ainda assim, o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos adotou e nos redimiu, para sermos o teu povo, a tua família, os teus filhos, para que através de Jesus pudéssemos nos relacionar com o Senhor e receber o teu amor. Pai, nos quebra, Deus, nos quebranta, nos humilha diante de Jesus. Dobra a nossa cerviz. Não permita-nos achar que somos donos de nossos narizes.
Não permita nos acharmos que somos senhores do nosso destino. Mas abre os nossos olhos, para que nós possamos ver quem o Senhor é. Para que nós possamos reconhecer e perceber que Jesus tem o nome que está acima de todo nome. E que nós estamos submissos a Ele. Abre nossos olhos para que possamos ver isso. E assim, nos dobremos diante dEle. E confessemos que Jesus é Senhor. E glorifiquemos a Ti, o nosso Deus, o nosso Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos.